Boa noite. Vamos agora à nossa primeira unidade da disciplina Seminário Temático, que tem por nome a Constituição dos Saberes Relacionados ao Ensino de Química em Sala de Aula. Já tinha falado para vocês lá na videoaula de abertura que essa disciplina é uma disciplina que lida com a questão prática, né? Não é que ela seja propriamente uma prática, mas ela lida com isso, né? Até porque vocês estarão em sala de aula, né? Fazendo a investigação em sala de aula. E aí vamos lá. Só que para isso vocês têm que ter as bases teóricas, né? A gente divide, pessoal, a gente divide basicamente por uma questão didática, mas a relação teoria e prática elas estão intimamente relacionadas, né? Então vejamos aqui como é que isso acontece. A pesquisa em educação em ciências desenvolvida no curso de graduação e pós tem sido apontada como um dos fatores que contribuem para a formação do professor e, consequentemente, para a melhoria do ensino. O que acontece? A pesquisa em educação ela não está fora da prática, né? Então, quando o pesquisador ele exerce essa investigação no campo da educação, ele vem de alguma forma com uma referência prática, ou seja, são dois aspectos indissociáveis. É um debate bem profundo, viu, gente? Mas lamentavelmente esse debate ele foi se aprofundando nos últimos 10 ou 15 anos atrás, mas eles são, eles são inseparáveis. Lamentavelmente também, quase todas as outras áreas de conhecimento, elas não precisam, por exemplo, elas precisam passar por uma formação e uma autorização. Em outras palavras, então, por exemplo, para vocês atuarem como químicos, vocês inclusive têm um conselho, né? Esse conselho ele delibera na atividade profissional de vocês. Para ser professor, tem a formação, mas não tem a obrigatoriedade, não. Você pode ir para a sala de aula, inclusive, ao longo da sua formação. Aí você poderia me perguntar, como estagiário? Tranquilo, porque você tem que estagiar. Mas na atuação também. O que eu me pergunto é, por exemplo, um professor do curso de medicina, professora, mas é um professor do curso superior, não tem essa demanda, não tem essa exigência. Beleza, não tem exigência legal, mas é exigência didática, a exigência do saber transmitir de maneira que quem está ouvindo tenha essa compreensão, inclusive da relação de causa e efeito daquele conteúdo. Gente, só na educação, no campo, digamos assim, no universo pedagógico, que a gente consegue compreender isso, indiscutivelmente, né? Nas áreas de conhecimento de ciências humanas e sociais, isso não é tão frequente. Observem que nas áreas de ciências exatas e ciências naturais, como é o caso de química, né, e física, matemática, né, a gente chama de exatas, eu não gosto nem dessa divisão, que eu acho ela muito, sei, ela é ilustrativa. Isso não, essa discussão ela ainda é muito resistente, né, no coletivo dos professores e professoras. E aí a gente fala aqui desse segundo momento da unidade, que uma forma de minimizar são esses encontros nacionais de ensino de química. E é bom que vocês, que ainda estão na graduação, busquem esses eventos em termos principalmente mini cursos e oficinas. Deem preferência pelas oficinas e congressos, porque elas vão, digamos assim, não habilitar, mas elas permitem com que o fazer pedagógico esteja mais próximo, eu falo de sala de aula, do que outros eventos, né? Então, no caso do ensino de química, né, a gente já tem aqui um evento específico para essa finalidade que eu estou acabando de descrever. As pesquisas em ensino de química elas são socializadas no Encontro Nacional de Ensino de Química, que congrega os pesquisadores e professores da área, né? Que é aí esse evento é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência. Você pode me perguntar, você aí, estudante de Dom Pedro,
Professor, então, quer dizer que se eu fizer uma investigação, uma pesquisa em química e produzir um artigo, ou eu posso fazer uma comunicação oral num evento como esse, não só pode, como deve. E você, como aluno do IFMA, você pode ser bolsista. Inclusive, acredito que nós temos 4 ou 5 bolsistas desse curso. Eu estive falando com o professor Marcelo e ele já me socializou. 2 meninas que eu tive contato do município de Paraibano, eu acredito, a Dom Pedro, se eu não estou enganada, a Érica, né? Faço aqui com todo. Nossa, eu fiquei muito feliz por elas terem, tanto a Érica quanto a companheira dela, a colega que estava, elas são bolsistas, e a pesquisa delas é ensino de química. Então, eu convido vocês a fazerem isso, tá bom? Isso vai enriquecer demais o currículo de vocês, e assim como habilitá-los e habilitá-las ao exercício em sala de aula dentro da área de conhecimento de vocês, né? E aí aqui, olha só essa observação. É evidente que a pesquisa em educação em ciências e mais especificamente em ensino de química tem tomado grande espaço no âmbito das produções científicas. Ela tem se consolidado nos últimos tempos, que é evidenciado através do crescente número de trabalhos de pós-graduação voltado para esse assunto. Então, se você pegar o banco de teses, o banco de dissertações das instituições públicas de pós-graduação que oferecem, a gente é obrigado, inclusive, a publicizar nosso trabalho, né? E vocês vão olhar, por exemplo, tem muita pós-graduação stricto sensu, quando eu falo do stricto sensu, é do mestrado e doutorado, que é em ensino de ciência. O próprio Instituto Federal, em outras instituições, em outros estados, eles já oferecem. Fiquem de olho, viu? É muito importante isso para vocês e para nosso curso também. E aí, continuando, aquilo que eu falei para vocês nos 2 slides anterior. O que se observa no ensino de ciência é um certo isolamento em relação às outras áreas de conhecimento, mas não é só em ciências não, viu? Isso acontece, como eu falei para vocês, em matemática. É claro, a gente tem que compreender que as particularidades, as metodologias peculiares a cada uma, elas devem ser preservadas, até porque vocês estão numa licenciatura em Química exatamente para saírem habilitados. A gente tem que respeitar. Se de um lado esse respeito, que é um respeito teórico de formação, ele deva existir, de outro, a gente não pode deixar de desconsiderar que o saber pedagógico ele tem que estar intimamente relacionado, tem que estar ali junto, né? Ele está ali auxiliando, né? Então, é necessário que se construa um ensino. Qual é a saída? A interdisciplina. Olha que coisa legal. A interdisciplina é uma saída. Tanto que, por exemplo, os cursos, todos os eixos, né, dos cursos dos institutos federais, eles passaram por uma reformulação, todos, né, da base comum à base tecnológica. Olha, não foi fácil para nós fazermos essa reformulação. Por quê? Exatamente por conta do que eu estou acabando de dizer aqui para vocês. Foi, assim, quase briga de foice, que eu digo logo, né? Mas foi muito produtivo, nós aprendemos muito e chegamos a um denominador comum. Tanto que nós unificamos os currículos. Então, o que eu quero dizer? Que se tem um campus em São João dos Patos que o professor está trabalhando matemática ou química, o professor lá do campus do Monte Castelo, né, o do Maracanã, também está trabalhando o mesmo conteúdo e com as mesmas perspectivas. Pode ser recortes distintos, né? Cada pessoa ela tem a sua forma de dar aula, mas ela não vai fugir essencialmente da proposta, que é a proposta do curso, né, e do eixo. E aí, continuando. Mostrar a ciência como uma construção humana, sujeita à influência de fatores sociais, econômicos e culturais do seu tempo, não é um corpo que não é um corpo de conhecimento acabado, né? A ciência ela não é um conhecimento pronto. Ela não é um conhecimento infalível. A ciência é um conhecimento falível, né? A ciência, mesmo química, sobretudo química e física, ela trabalha com aproximações. Eu sempre lembro, eu não posso deixar de citar a questão das vacinas, né? São conhecimentos aproximados, não tem garantia absoluta. A gente vai trabalhar na exceção? Obviamente que não.
A ciência trabalha com exceção, pessoal? Não, a ciência trabalha com a regra. E a regra ela é universal. Professora, mas está passível de erro? Sim, volto a destacar. A ciência trabalha com a lacuna, ela até trabalha, tem os teóricos que trabalham em cima, que é para exatamente ela evoluir, né? Olha, não vamos longe, questões da relação das células-troncos, né? A questão, inclusive, como, por exemplo, a AIDS, né? Que, na verdade, a AIDS ela é uma síndrome, né? Um conjunto de doenças. Hoje ninguém morre de AIDS, assim, da doença em si, né? A gente é uma patologia, né? Uma síndrome que dos anos 80 para cá ela teve uma evolução muito expressiva e profunda. Por quê? Porque foi trabalhando em cima das regras e tentando corrigir as exceções. Ciência se faz dessa forma. Com o ensino também não é diferente. A gente vai, né, minimizando, né? Então, suas teorias, estou me referindo ao conhecimento científico, estão sempre sujeitas a refutações. Tem que estar. Imagina se não tivesse. De política a química, está sujeita à refutação. Da mesma forma, viu? Exatamente para que esteja a serviço da melhoria das condições de uma sociedade. Né? E aí, continuando. O ensino precisa ser mais significativo e se tornar mais atraente para os alunos. Isso no campo das ciências exatas, e isso vem mudando, eu vejo isso. Eu sou muito otimista, sabe, com relação a isso. E eu sou de uma geração que vejo que um aluno da escola pública ele está diferenciado de alunos da escola privada por uma margem bem menor do que há cerca de 20 anos atrás. E isso me deixa muito feliz, certo? Sobretudo, olha eu aqui com vocês aqui, né? Então, por outro lado, no campo das ciências naturais e ciências exatas, a gente ainda tem muito que andar. E o que é supernatural, tá bom? Isso também não acontece nas outras áreas de conhecimento, né? Então, no caso de ensino de ciência, a gente precisa tanto o Estado quanto as políticas governamentais e políticas públicas, elas necessitam plenamente e recorrentemente fomentar, né, a formação de professores, né? E aí assim, isso só vai nos beneficiar, né, e beneficiar também nosso corpo de aluno. Então, o que é o ensino de química nesse circuito? Compreender a química é também compreender a sua linguagem e sua grande influência sobre o mundo. Aí aqui eu estou citando, eu não, a referência bibliográfica que me serviu de referência para essa aula, né? Freire ele aponta que a leitura deve promover a compreensão da palavra propriamente dita e, além disso, o avanço sobre a inteligência do mundo. O professor de ciência é também um professor de leitura e pode assumir a responsabilidade de trazer oportunidades para que os alunos a pratiquem na sala de aula. Eu posso perceber isso, por exemplo, com a professora Gláucia, que é doutora em Química, né? Com o professor Carlos, que é um pós-doutor em Química. São professores de vocês, viu? Então, isso me deixa muito satisfeita. Por quê? Porque vocês estão sendo acompanhados na área de vocês com pessoas responsáveis, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista ético, porque tem um compromisso, tem que ter o um compromisso com o aluno. E aí, continuando, segundo Almeida, ao praticar a leitura de textos que envolvam conhecimentos específicos da química, o aluno passa a se apropriar e interiorizar a linguagem que é característica dessa disciplina. E dessa forma aprender de fato essa ciência, porque é isso, aproximar do cotidiano. É claro, gente, que no ensino médio, a partir do segundo ano, essa abstração ela vai ser maior, né? Ela vai ser maior, porque às vezes você mostrar para um aluno como se faz de um primeiro membro para um segundo membro, a questão da reação química, né? A união de duas substâncias que vai resultar nisso. Não é uma relação lógica tão óbvia. Se fosse óbvia, vocês inclusive não estariam nem dando aula. Não, isso vai exigir, né, um esforço.
Porém, se isso for trabalhado no ensino fundamental de maneira mais prática, vocês podem ter certeza que no ensino médio isso não vai ser tão difícil assim. E aí o diálogo ele é uma exigência existencial, né? Ainda falando pelas palavras de Freire. E se ele é um encontro que se solidariza, o refletir, o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode se reduzir a um ato de depositar ideia, nem tampouco de decorar. A gente aprende, a gente deduz, né? Então, por isso, a inteligência artificial está aí para fomentar isso, mas jamais vai substituir, né, a complexidade do que é nossa mente, não é isso? E aí eu fecho aqui com uma citação do Dalai Lama, né? Só existem 2 dias no ano que nada pode ser perfeito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Eu agradeço a atenção de todos e todas que estão aqui. Essa aula ela é fruto do texto do Leoni Lorenzetti, né? A pesquisa e ensino de química. Esse texto ele está na íntegra, acredito lá no virtual de vocês. E sempre que possível me procurem, mandem mensagem, que eu sempre que eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço, gente.